Quando você entender que o poder está com você, que você é mais do que vencedor, tudo vai fluir na tua vida. Quando eu comecei a entender que eu estabeleço limites com pessoas e situações que as pessoas podem até tentar nos passar para trás. Isso pode até acontecer. Mas quando a gente entende quem somos e estabelece limites até onde pessoas e situações vão chegar na nossa vida, tudo muda. Eu tenho vivido coisas com uma pessoa em específico que essa pessoa testa a minha fé diariamente. É impressionante. E é uma pessoa próxima, então não existem pessoas que a gente pode afastar da nossa vida e tem pessoas que não tem como, né? Não tem como a gente afastar pessoas próximas da nossa vida, porque a gente tem que ter um discernimento também. E nesse momento eu não consigo afastar essa pessoa da minha vida. Só que eu mudei a maneira de lidar com ela. E essa pessoa, ela está sem entender absolutamente nada. Porque eu me posicionei de uma maneira, porque eu entendi que tudo depende de mim. Tudo que me incomoda me governa. Então eu não posso deixar essa situação me governar, essa pessoa me incomodar. Porque senão ela vai me dominar. Você tem que entender, assim como eu tenho entendido, que eu não posso me preocupar, ou não posso sofrer, ou não posso me diminuir por pessoas ou situações que eu não quero. Se eu decidir firmemente no meu coração a romper, acabou. É como se a pessoa não existisse, ou como se a situação não existisse. Consegue entender? Esse é o grande lance. Se uma pessoa está te ferindo com palavras, se uma pessoa está te ferindo com atitudes, se uma pessoa está se colocando diante de você, tentando te afrontar, te amedrontar, te ferir, não permita. E às vezes você nem precisa abrir a boca para não permitir. Você não precisa nem brigar para permitir, para não permitir. Você só se impõe. Você só cria uma barreira imaginária ali e fala, para você hoje é não. E é tão simples, é tão incrível isso, porque isso realmente acontece. Isso realmente é real. E quando a gente vê que isso é real, a gente não consegue ser parado por mais ninguém. Nada nem ninguém consegue parar a gente. Se a gente tem um Deus, um Criador todo-poderoso que está ali com a gente, cuidando da gente, que já falou com a gente, que a gente vai ter o melhor dessa terra, o melhor. A gente já tem respaldo. Ele já falou, não temas, eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Creia tão somente. Existem tantas palavras de apoio e incentivo na Bíblia que nada que vierem me falar vai me paralisar. Nada do que vierem dizer contra a minha vida vai ser válido, porque a gente anula isso, decreta, destrói essas palavras contrárias no nome de Jesus. É simples assim. Quando a gente tem essa força, esse discernimento, essa capacidade de entendimento, acabou. Acabou. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E as pessoas vão ficar desesperadas, óbvio, mas é um problema delas. E entenda também que tudo que elas falam e fazem é sobre elas, não é sobre a gente. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre elas. São as frustrações que elas vêm vivendo e que ela não quer ressignificar e que ela não quer melhorar. E isso não tem nada a ver com a gente e a gente não tem nem que ajudar, porque tem pessoas que não querem ajuda. E quando a gente vai tentar ajudar alguém, a gente ainda se ferra. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, muitas vezes. Eu já tentei ajudar muitas pessoas que eu me ferrei de uma maneira que eu perdi no financeiro, que eu perdi no espiritual, que eu perdi no emocional, eu me desgastei, eu sofri. E a pessoa tava lá, de boaça, de boa. Então, tem situações que as pessoas passam que elas precisam passar. Assim como a gente também passa por situações que a gente precisa passar, essas pessoas também. E não podemos ajudá-las, porque é um processo que elas têm que vivenciar sozinhas. E quando a gente entende isso, a gente não sofre. A gente não pega pra gente aquele problema. Porque às vezes a gente está pegando o problema dos outros que não é nosso. E a gente não tem que vivenciar. Então, quando a gente se liberta de coisas, situações e pessoas, a nossa vida flui.
quando a gente tem caráter, quando a gente tem princípios, quando a gente tem uma palavra só, quando a gente fala uma coisa, a gente cumpre aquilo, eu acho sensacional. Eu acho que, assim, parâmetro de riqueza para mim hoje é quando uma pessoa fala algo que ela cumpre. Quando ela deseja, quando ela fala, quando ela conversa, quando ela decreta algo, independente se ela tá ou muito animada ou muito triste. Ela tem um discernimento tão claro, ela tem tantos princípios e tanto caráter, que quando ela é aquilo do início ao fim. Eu acho isso incrível. Todo mundo é assim? Não. A grande maioria não é assim. Uma semana a pessoa é de um jeito, na outra é de outro. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento de observar. Tão somente observe. Observe quem ela vai se mostrar. A máscara se aguenta o primeiro mês, eu já tenho observado isso. O primeiro mês uma pessoa consegue sustentar uma máscara. Depois ela não consegue mais, ela começa a dar sinais, sinais, sinais. E a gente só vai pegando os sinais. Tem que estar atento para pegar os sinais e ressignificar ele. Eu sei que vai acontecer isso. Eu sei que vai ter. Vamos ver até onde isso vai chegar. Porque esse sinal aqui foi um sinal claro. Foi uma bandeira vermelha claríssima. E a gente tem que estar ligado aos sinais por amor próprio. Para a gente se resguardar, se autocuidar, proteger, para não deixar que as pessoas contaminem a gente. Mas o grande lance hoje é crie barreiras, crie limites. Estabeleça limites claros de quem pode entrar na sua vida, na sua intimidade, nos seus sonhos, principalmente nos seus projetos e planos. Não deixa qualquer pessoa entrar não, hein? O óbvio precisa ser dito hoje. Não deixe essa pessoa entrar. Se você não tem clareza, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olha que sério isso. Se é enganoso, você vai deixar ele te enganar? Não vai mesmo. Entrega para Deus e segue. Então esse cuidado a gente tem que ter. Esse discernimento a gente precisa ter, sabe? A gente tem que ter esse autocuidado. Isso é um autocuidado, assim como a gente usa um tratamento facial, assim como a gente toma banho, assim como a gente escova o dente. São cuidados que a gente tem que ter diários da mesma maneira. A proteção tem que ser igual. Então, assim, cuide de você primeiro, estabeleça limites claros. Não permita que palavras contrárias entrem na tua mente, anula. Quando você encontrar diante de você uma pessoa que vai falar que você não é capaz, ou que você não é bom o suficiente, ou que você não vai conseguir, ou que você não é uma pessoa boa, destrói essas palavras na tua mente em nome de Jesus. Já ressignifica na mesma hora, fala, eu não aceito. E não precisa nem debater com a pessoa. Em mente você vai falar, eu não aceito, eu não sou isso. Essa pessoa não tem autoridade na minha vida. Eu anulo agora essas palavras na minha vida. E segue teu barco. Porque até essas pessoas mesmas que tentam fazer isso com você, elas vão ver lá na frente. Porque o grande medo dessas pessoas é porque elas sabem da nossa capacidade. Elas sabem aonde iremos chegar. Elas têm essa convicção. Então cuide de você primeiro. O grande lance quando Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo, é porque você precisa se amar primeiro. A gente já teve várias conversas aqui no canal sobre isso. Então ame-se, cuide-se, proteja-se, para que todo o teu entorno venha a ser de pessoas boas, pessoas com princípio, com caráter, na mesma frequência que você, na mesma coisa que você vibra, na mesma sintonia e vibração que você está tendo. Porque é inevitável isso não acontecer. Só que você tem que esperar o fluxo acontecer, correr, a coisa acontecer e chegar, porque já está acontecendo, já está chegando. As bênçãos já estão nos perseguindo. Então que hoje você venha fazer essa reflexão, assim como eu estou fazendo, de saber estabelecer limites claros, mas com felicidade, com paz, sem briga, porque a gente só pode dar o que a gente tem. E que a gente venha ser agentes de paz e não do caos, como a grande maioria da galera aí é, né? Mas a gente não precisa disso. Somos melhores do que isso, né? A gente já tá nessa comunidade, a gente já entendeu que a gente tá no processo de evolução, nós somos legais pra caramba, nós estamos aí para crescer, evoluir, para melhorar em todas as áreas da nossa vida e mentalize coisas boas, porque elas estão aí diante de nós. Eu tenho certeza que você já está vivenciando isso. Você pode até não estar percebendo, mas você já está vivendo. Que as coisas boas nos perseguem. É inevitável. Beijo.